desenhar, né? E aí colamos uns desenhos ali e esse era o cenário. E aí eu queria que as crianças prestassem atenção em mim. O cenário não podia chamar mais atenção do que a minha pessoa que estou contando a história. Aí eu fiquei pensando, como que eu posso chamar a atenção para as crianças de uma forma que fique o cenário aí, mas eles prestem atenção no que eu estou falando. E aí, nos cursos que eu fiz, eu aprendi que é legal você chamar atenção para o que você quer que a criança veja. Então, não sei se dá para ver direitinho, mas eu estou com um batom bem forte. Ele é um rosa, mais fechadinho, mas ele é um batom forte, ele é uma cor forte. Então, isso faz as pessoas olharem para a minha boca. Eu usava também uns adereços, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Olha só. Uns lacinhos que eu coloco aqui no cabelo. Aí tenho de vários tipos. Gente, eu comecei a ganhar das crianças os lacinhos, porque aí a gente começa a conhecer gente que nós nem fazemos ideia que estão nos acompanhando. Olha só. Aqui foi uma mãe de uma aluna que fez para mim. E aí tem tiara. Ó. Todos esses elementos são elementos que você chama a atenção da criança para você. Ah, mas se eu quiser fazer uma contação sem ficar colocando nada no cabelo, eu não gosto de ficar colocando essas coisas, eu preciso? Não, não precisa. Você consegue fazer uma boa contação sem esses elementos. Então, assim, são coisas que podem agregar, né? Tem algumas professoras que participaram dos cursos comigo que elas falaram que elas não gostam de fazer contação de história quando você infantiliza e faz você parecer criança. E aí o contador de história, ele fica falando assim, né, crianças, então venham crianças, não sei o quê. Porque parece que a criança é boba, né? Parece que você tá fazendo a criança de boba. E eu concordo, eu não gosto disso. Então, eu falo normalmente com a criança, e aí eu uso esses elementos, digamos assim, para eu estar mais próxima deles, né? Até o fato de eu ter o cabelo assim enroladinho, uma vez uma menina deixou nos comentários, ela falou assim, que ela tinha muito preconceito com o cabelo dela, que ela não gostava, ela não aceitava o cabelo dela. E quando ela começou a ver os vídeos do Blá 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 Art, que ela me via de cabelo enrolado e com os lacinhos, os meus laçarotes todos, ela falou que ela se identificou. E olha que bacana isso. Às vezes a gente não percebe o quanto a gente é importante na vida de alguém, até que esse alguém dê um retorno pra gente, né? Então, nesse momento, eu vi que eu tinha uma preocupação de não fazer escova quando eu fosse fazer as gravações das histórias. Então, eu não fazia escova, eu deixava o cabelo no natural. E aí, a maquiagem virou, acho que a minha marca registrada, né? Porque aí a câmera ficava bem pertinho de mim, e aí fica aquele bocão ali falando pra você rosa ou vermelho, que eram as cores que eu usava. E daí isso chama atenção, né? E outra coisa que é legal de comentar, André, que a Márcia estava até falando da música, né, que a professora colocou, a trilha sonora, né? Será que eu posso ter uma musiquinha ali de fundo enquanto eu faço a minha contação? Eu coloco no canal, eu tenho a música, né? Uma musiquinha que eu coloco de fundo. Ela é suave, é uma música... Que tipo de música, né, que eu posso colocar? Uma musiquinha ambiente, uma música tranquila, não pode ser muito alto porque não pode sobressair a sua voz, tem que ser uma coisa mais lenta. Seria uma coisa mesmo que para trazer quem está ouvindo para aquele seu universo. No dia que nós fizemos a contação de história lá no Marisa, que foi para ter o registro, nós tínhamos também uma caixa de som com a musiquinha ali de fundo, e nós costumamos fazer isso também, né? A gente... Graças a Deus tem essa oportunidade lá, eu não sei como que tá aí nas outras escolas, mas se você não tiver uma caixa de som para pôr, você pode pôr no celular também. Mesmo que o seu celular seja baixo, porque você não precisa de uma música muito alta. É só uma musiquinha tranquila para as crianças relaxarem, para quem está ouvindo, entrar naquele clima, naquele ambiente. Então, não se preocupa se você não tiver uma caixa de som, pode usar o celular também que funciona, viu? E é bem legal. Marla, eu tenho uma dúvida do tempo que deve demorar uma contação de história. Esse tempo tem relação com a quantidade de crianças que estão participando da contação de história ou não? Sempre é um tempo pré-determinado que tire a atenção da criança ou que deixa a criança mais atenta? Como que funciona a questão de tempo na contação? O tempo na contação,
ele não depende do número de crianças, e sim da faixa etária, né? Então, se eu faço uma contação de história para crianças de 1 a 3 anos, eu não posso ter uma história muito comprida, porque eles vão dispersar, eles não vão prestar muita atenção, porque eles são pequenininhos. Então, se você tiver como fazer uma contação de história mais rápida e com elementos de preferência que eles possam pegar, que eles possam tocar, sentir, participar, é mais envolvente. Se eu faço uma contação de história com crianças que têm uma faixa etária um pouco maior, digamos até uns 5 anos, eles geralmente costumam ficar quietos uns 5 minutos, no máximo, estourando. E aí já querendo levantar a tia e fazendo pergunta e te questionando. E aí, se você não tiver domínio do que você está falando, você se perde mesmo, porque aí eles começam e levantam e você quer que sente para os outros prestarem atenção e aí acaba tirando o foco. Então não pode ser mais do que isso. Agora, se são crianças maiores, aí você pode prolongar um pouco mais, mas também não muito, porque aí acaba ficando chata a história, né? No caso dos contos de assombração, que eu falei que a gente tem no canal também, eles são maiores. E aí, como que eu faço então para eu fazer essa contação de uma forma que eu prenda atenção? Aí eu falo que é o time, né? Você tem que ter um time enquanto você faz a contação. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma contação de história, eu tô de olho, eu estou fazendo a contação, eu estou olhando para eles, eu estou percebendo se eles estão prestando atenção ou não. Vou falar, de repente, tudo escureceu. E enquanto estava tudo escuro, vai pro conta! Então, assim, essa pausa que você faz, você traz eles para você chama a atenção deles. Então, tem o time também, né? Você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo, o feeling. Se você vê que eles estão ali, você pode continuar, vai mais tempo. Agora, se você vê, né, que a criança ela já está assim, né? Começa você já a olhar, não sei o quê. Então, você precisa trazer a criança para você. Como que você vai fazer isso? Aí é o que você tem que perceber durante a história, durante a contação. Por isso que assim, o contador de história, ele não pode ficar preso ao livro, né? E ele não pode ficar preso somente no que ele programou. Ele tem que pensar que é como se fosse um jogo de improviso, um jogo de improviso, digamos assim, né? Que coisas podem acontecer e o que você vai fazer qual é a sacada que você vai ter para sair desse jogo? Isso é muito importante, né? Quer dizer, a gente pensa que tem que ficar preso assim, na literalidade da história, né? Na história como em si, falar palavra por palavra, texto por texto, mas eu posso criar em cima da história. Exatamente. Então isso é muito legal, criar movimento, criar ação em cima da história. Eu tô vendo aqui o pessoal tá adorando as dicas, né? Todos chegaram a tempo, deu tempo de chegar, porque ainda tem a melhor parte, né? Parte final que vai dar tempo de você pegar, que eu estou lendo aqui, né? Então, todos estão adorando as dicas. Tem o pessoal falando aqui que faz contação de história com ensino médio. A professora apadrinhou os alunos do PEI do 6º ao 9º ano e está desenvolvendo um trabalho fantástico que eu gostaria de ver, porque vocês legal. falam aqui e eu fico com curiosidade de ver e ninguém mostra. Tem que mostrar pra gente, trazer pra cá. E depois a gente vai ter umas novidades para vocês, mas eu não vou dar spoiler agora, eu vou dar nas próximas semanas aí, que eu quero ver esses trabalhos que vocês estão produzindo aqui, que eu tô lendo tudo aqui, que tá fantástico. Né? O pessoal falando, comentando dos canais que tem acesso, né? E quanto ao repositório, professora, teve uma estabilidade agora, não foi só a questão das lives do programa de sala de leitura, mas teve uma estabilidade na questão do repositório, mas está tudo já regulamentarizando, assim, tudo ficando bonitinho. Acho que só tem umas 2 lives agora que ainda estão para subir, mas todas estarão no repositório para vocês terem, acompanharem. Essa live agora vai estar no repositório também, então isso daí já está sendo corrigido, tá? Então pode ficar tranquilo que vai estar tudo disponível para vocês no repositório, para vocês poderem rever e acompanhar as dicas da professora Mayla aqui na contação de história, que eu quero aprender mais, quero ouvir mais agora. Né? Tá todo mundo te dando parabéns aqui por você compartilhar a experiência. Tem uma pergunta para vocês no chat que eu vou soltar agora, já que a gente está falando da contação de história. Então, qual o papel da contação de história para esse desenvolvimento da fluência leitora nos estudantes? Como que eu posso articular, né, a questão do desenvolvimento das habilidades da fluência leitora com a contação de história, agora ouvindo a experiência da professora, como que ela está comentando, o que ela está contando,
os vídeos que a gente assistiu das alunas, da outra professora da sala regular, que ajudou, né, a falar da importância. Então, como que eu posso, quanto sala de leitura, pensar também nessa questão da fluência leitora? Posso colocar o aluno para contar a história também? Pode ser a história dos alunos? Pode, com certeza. Criação deles, né? Eles amam quando eles têm que criar, quando eles colocam o dedinho deles lá para fazer alguma coisa, eles amam, eles adoram isso. E aí a gente também está dando a voz para as crianças e para eles serem os protagonistas também, né? A gente precisa também que eles falem, que eles pensem, que eles tenham o jeitinho deles de conduzir as coisas. Isso é muito importante, é bem legal. Tem mais dicas pra gente, Mayla? Eu vi que a gente tem uma continuidade de dicas aí. Então, vou falar para vocês agora. Lá na nossa escola, na P. Marisa de Mello, a gente tem a oportunidade de ter vários espaços lá que eu consigo fazer contação de história. Nós temos um parque atrás, né, na parte de trás da escola, que é um lugar bem legal, bem arejado. Tem uns brinquedos lá onde as crianças podem ficar, dá para estender, aí vocês estão vendo, ó, dá para estender um pano no chão. Aí eu também tenho outros lugares, outros espaços lá dentro da minha escola. Ih, caramba, Mayla, na minha escola não tenho esse espaço que você tem aí na sua, não vou poder fazer a contação de história. Vai sim, sabe por quê? Porque você pode fazer o seu espaço, tá? Não precisa exatamente ser um espaço como esse aí que a gente mostrou para vocês na foto. É legal tirar a criança da sala de aula, porque você está levando ele para um outro lugar. Mesmo que esse outro lugar seja o pátio, né? Tem um palco no pátio? Pode ser. Tem a quadra, não tem ninguém usando? Pode ser. Tem um espaço externo onde as crianças podem ficar? Pode ser. De repente, você pode deixar esse lugar até mais aconchegante, levando uma toalha, que pode ser um TNT, que é de fácil acesso nas escolas, né? Então, você joga um TNT ali no chão. Se tiver condições de ter almofadas para as crianças ficarem, pode ser, não tenho almofada, não tem problema. Pode colocar e eles ficarem à vontade ali também. O importante é o que você cria para as crianças nesse lugar que você vá. Não importa se é um espaço específico. Pode ser a biblioteca? Pode, por que não? Né? Tirando as crianças da sala de aula é o importante, né? Nas PEIs que nós temos hoje em dia, que a maioria das escolas hoje são PEI, as crianças elas ficam muito tempo dentro da escola. Imagina como é cansativo, a gente fica cansado de ficar sentado o dia inteiro, imagina as crianças, né? Então, quanto mais oportunidade a gente der para eles saírem da sala de aula, eles vão ficar mais interessados. Minha escola tem uma sala de leitura bacana, eu posso levar os meus alunos para essa sala de leitura e lá eu fazer a contação de história? Deve. É importante que as crianças também conheçam esses espaços que tem dentro da escola. Às vezes a criança estuda na escola e nem conhece todos os espaços que tem dentro da escola, né? Então é importante isso também. Eu já fiz contação de história até no estacionamento da nossa escola, para vocês terem uma ideia. Lá o estacionamento ele é fechado, né? Então tem os carros. Aí já fiz atividade com eles no meio do estacionamento, já risquei o chão. Isso mesmo, já risquei de giz, mas com autorização da diretora, viu? Já riscamos. Então, assim, são práticas que eu tenho certeza que ficaram marcadas na memória deles. Foi bem significativo para eles, foi interessante. E eu tenho certeza que eles gostaram e eles não vão mais esquecer disso. Aí, que mais? Volta nas perguntas para eu ver as outras perguntas que tem. Vamos lá. Essa questão do espaço é muito importante, né? Tem a professora aqui falando que vocês não podem tirar o aluno da sala de aula, mas a questão não é só tirar o aluno da sala de aula, né? É levar ele para um outro ambiente, é colocar ele num ambiente onde ele... Ou criar mesmo o ambiente na sala de aula. Eu posso criar isso na sala de aula? Não posso também? Sabe o que é legal também? Eu já trabalhei numa escola que tinha o cantinho da leitura. E aí, a professora, olha que interessante, ela não gostou desse nome Cantinho da Leitura. Ela falou que Cantinho da Leitura era um nome muito restrito. Ela queria o meio da leitura. O meio? Sabe o que ela fez? Ela posicionou as crianças nas cadeiras, né? Ela posicionou de forma que o meio ficou livre. Ela trouxe um tapete da casa dela. Ela pôs no meio da sala. E aí as crianças sentaram ali em volta. Ela falou assim,
aqui é o nosso meio da leitura. E ali eles faziam a contação de história, eu achei o máximo, entendeu? Porque assim, era uma escola também que, como eu comentei com vocês, não tinha muito espaço, era uma escola dentro da comunidade e era uma escola pequena, então realmente não tinha muito espaço. O espaço que a gente tinha era a quadra, que poderia ser usado, ou pátio, e estava sendo usado. E aí alguém disse para ela, usa o cantinho da leitura dentro da sala de aula. E aí ela, cantinho? Mas a leitura ela é tão ampla, cantinho não. Vou fazer o meio da leitura e eu achei um barato. Então, professora, não necessariamente você tem que sair com a criança da sala. É que às vezes para ele é legal, é divertido, né, sair. Mas você também pode sair com ele da cadeira. Se você sair com ele da cadeira para o chão, já vai ser legal para ele também. Já vai ser diferente, já é uma coisa diferente. Que é algo que eu gosto bastante também quando eu vou fazer a contação de história. Eu não me posiciono em uma cadeira e coloco as crianças sentadas ao meu redor no chão. Eu me posiciono na altura deles. Então, se nós estamos num ambiente que não dá para sentar no chão, é cadeira, então é cadeira para todo mundo. É banquinho para todo mundo. Se é chão para todo mundo. Eu gosto de estar na altura dos alunos, que eu acho que é legal, porque você não se coloca numa posição de superioridade ao aluno, né? Você se coloca de igual com o aluno. E ele sente isso, ele pode não falar, mas ele sente. E isso é importante para ele, então eu acho bem legal. Essa prática de você se posicionar na altura do aluno. Então, se você não conseguir sair da sala, não tem problema. Mas para sair da sala também você tem que ter um objetivo, né? Não é só sair da sala por sair. Eu preciso ter um objetivo. O que eu vou fazer com esses alunos lá fora? Eu só vou sair porque eles estão muito tempo aqui dentro? Não, eu tenho que ter um objetivo. Por que eu vou tirar esses alunos de dentro da sala de aula, né? E o que eu vou fazer com eles lá fora? E aí você precisa ter aí o seu planejamento, né? Que no caso é o roteiro da história, então eu tenho um planejamento também. Eu preciso me planejar e me organizar como que vai ser isso lá fora, como que vai funcionar. Né? Às vezes eu também tenho um ambiente do lado de fora, mas e se está chovendo? Nem eu tinha esse ambiente do parque, né? Que é do lado de fora, atrás ali da nossa escola. E se tivesse chovendo nesse dia? Porque a gente deu sorte de ser um dia que estava um sol bem gostoso, estava um ambiente agradável, apesar de estar um pouquinho frio, mas estava bem aconchegante ali, a gente tornou um ambiente bem legal. Mas e se não desse? Não vou fazer então porque está chovendo? Não, né? Vamos nos reinventar, vamos pensar em outras coisas. O que mais eu posso fazer para trazer esse aluno aí para essa contação? Ou então, coloca o aluno como protagonista nessa história. Hoje você vai fazer a contação de história para gente. Qual é a história que você mais gosta? Como você vê alguém contando essa história? Alguém já te contou essa história ou você só leu essa história? Então, são perguntas que você também vai fazendo para o aluno durante esse bate-papo, que pode ser antes da contação de história ou após a contação de história, né? Que a contação de história, ela também não é só para você contar e acabou, vamos para a sala. Tem todo um porquê ali depois, né? Então, tem essas perguntas que vão nortear o seu trabalho, você saber o que realmente as crianças entenderam, se eles conseguiram entender a mensagem que você quis passar na história, porque se você separou aquela história, tinha um porquê. Mesmo no ler e escrever, que tem as sequências didáticas lá que trabalham no Aprender Sempre, as histórias que tem lá, elas têm um porquê, depois elas vão ser trabalhadas, né? Então, qual é o meu objetivo com aquela história? E aí fazer essas perguntas e fazer com que a criança te responda, porque você precisa saber se ela entendeu o que você queria passar com aquilo, se ela captou realmente a mensagem da história, se para ela ficou claro, se ela tem alguma dúvida, se ela quer compartilhar alguma coisa. Às vezes, no final da contação, a criança ela se identifica tanto com o personagem que ela fala, eu sou assim. Às vezes aquela criança quietinha, né, ela acaba falando. Então, isso daí é importante também a gente observar. Não é só contar por contar, tem todo um contexto também. Tem todo um planejamento da ação, né? A importância do planejamento, a importância da análise, né? Que a gente fala muito da questão da avaliação na sala de leitura, não é uma avaliação onde você vai denotar uma nota, vai denotar, né, um valor numérico, mas você tem que ter essa avaliação do seu processo, né, que entra lá naquela questão que a gente estava comentando lá no começo do planejamento. Por que eu faço a avaliação? Por que eu faço a autoavaliação de como está sendo desempenhado o meu trabalho? Se eu estou alcançando o objetivo? Isso é super importante. Não é a prática pela prática, né, mas é a prática com a intencionalidade pedagógica. Então, tudo que eu trabalho na sala de leitura, na questão da leitura social, na questão da contação de história,
todos os elementos eles trazem essa intencionalidade do antes e depois. E isso eu vou fazer com esse sistema de avaliação, que é uma avaliação simples, mas é uma observação do meu trabalho, de como que eu vou trazer elementos novos, como que eu vou despertar, talvez trabalhar uma questão, né, socioemocional que está sendo, né, motivo, estopim por alguma questão naquela turma especial, eu também posso trabalhar isso. Então eu tenho uma gama aí de elementos que passam pelas habilidades e competências, pela questão socioemocional que eu posso trabalhar nesse ambiente de contação de história. Eu estou vendo aqui, você está recebendo vários elogios, vários parabéns. Obrigada. O pessoal está amando a live, amando as suas práticas, as suas dicas. Né? Que foi a Andréia que me apresentou, né? Obrigada, André. Eu agradeço a diretora de ensino Leste 4, que atendeu prontamente o pedido da liberação da professora para participar dessa live. Muito obrigada, Maila, por estar aqui. Muito obrigada, diretoria de ensino Leste 4 e toda a equipe dela. A Leste 4 que está sendo uma parceirona nossa, mas eu estou vendo aqui as professoras aqui falando do corredor da leitura, né, falando um monte de prática aqui que até então estava escondidinha, assim, mas eu estou vendo aqui em corredor da leitura, estou vendo um monte de prática, assim, legal que está acontecendo, que poderia vir aqui falar, né, e a gente não pega no pé, mas a gente sente falta quando não está aqui comentando, quem está sempre acostumado a falar bastante no chat. Mas vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais a sua prática, o que, né, a gente pode trabalhar mais. Eu acho legal até vocês comentarem isso do auxílio que a gente tem dentro das escolas, porque tem tanto professor bom dentro das escolas, com práticas maravilhosas, inovações até dentro de escolas, e a gente não fica sabendo. Então, assim, queria parabenizar vocês também pelo canal, porque é uma forma de levar o conhecimento para outras pessoas, que a gente, de repente, não tem acesso, a gente não fica sabendo. E o canal nos dá essa oportunidade de conhecer novas práticas. Então, parabéns, viu? E muito obrigada pelo convite. Imagina, o canal é nosso. Sala de leitura é um ambiente nosso, um ambiente que está construindo aos poucos e trazendo essa interatividade com todo mundo. A Leste 4 é uma parceirona, a gente vai ter parceria com outras diretorias de ensino também, a diretoria de Suzano, que vai estar conosco também partilhando na próxima semana. E é isso, gente. Aqui é um espaço aberto, é um espaço para a gente trocar mesmo as nossas práticas e a favor dos estudantes, né? A favor do protagonismo, a favor da questão da fluência leitora mesmo, estimular, né, a questão do livro, a questão da prática, a questão da leitura. Não, a leitura não só pela leitura, mas a leitura como fonte de conhecimento, a leitura como fonte de pesquisa, a leitura como fonte de prazer. Né? Então, esse é o nosso momento. Então, né, eu que agradeço, a gente só aprende com vocês. Já que a gente está falando de agradecimento, quero agradecer também a minha diretora, a dona Terezinha, o vice-diretor, o senhor Edinaldo, a minha PCG linda que está aqui, a Karina, e a PCA que ficou lá na escola, que é a Sandra. Essa equipe dá um apoio muito grande para a gente lá na escola, porque assim, também não adianta o professor ter várias práticas se o professor não tem oportunidade, né? E a gente, às vezes, pode ser que encontre isso nas escolas, né? E lá não, a gente, todo mundo tem oportunidade. O sol lá brilha para todo mundo, então um beijo também para os meus parceiros que estão lá, meus parceiros de arte, os parceiros de educação física que trabalham com a gente, os outros professores, as professoras referência, um beijão para todo mundo. Lá a gente realmente é uma família, a gente se ajuda, porque sozinho a gente não faz nada, né? A gente precisa do apoio de todo mundo, então é só gratidão mesmo, só agradecimento. Bacana. Na contação de história, já teve algum momento que vocês trouxeram a família também para escutar alguma história? Já teve um momento que veio a família contar a história. Como assim? Sério? Conta pra gente. É verdade. A gente tem lá na escola uma mãe que ela quis ir lá na escola, na verdade já foram duas mães. Uma mãe que ela foi fazer uma contação de história pra gente e ela fez toda uma encenação. Gente, a gente ficou bobo, assim, de ver. Ela não tem nenhuma prática de contação de história, ela não é formada, ela tem apenas, assim, ensino médio, né? É uma mãe, assim, que não teve tanto acesso a estudo.
Mas, gente, ela desenrolou uma contação de história com a gente que nos deixou de boca aberta. Foi uma prática maravilhosa. E aí ela veio, ela fez até uma encenação, uma dramatização para fazer a contação de história. Foi a coisa mais linda de se ver. E uma outra mãe que também foi lá, é uma mãe oriental, que daí ela foi fazer a contação de história, mas era a contação de história dela. Contação de história da vida dela. E foi um barato também, porque assim, é uma cultura diferente da nossa. Então, quanta coisa que a gente não aprendeu nessa contação da história dela. Foi muito bacana, foi muito legal mesmo. Assim, foram momentos que marcaram, pode ter certeza. Agora, você falando da gente chamar a família para a escola... Tem um pedido aqui. Tem um pedido aqui para você no chat. Ai, meu Deus, qual que é o pedido? O professor Júlio tá falando... Conta uma história com coraçãozinho e tudo aqui. Uma história... Será? Não sei. Vocês deixam? Se vocês deixarem, a gente conta. Aqui é tudo nosso. Eu deixo. Vamos agora, então, assim, já? É? Então tá. Então vamos lá. Mas eu vou fazer a contação de história para vocês como eu faço com os meus alunos, tudo bem? Então, eu vou sair dessa cadeirinha que eu estou aqui, super confortável, e eu vou me sentar aqui no chão. Vou sentar aqui para fazer a contação para vocês. Ixi, mas eu não vou ficar sozinha aqui, não. Andréia, Márcia. Foi estranha. Peraí, vamos lá, vamos se ajeitar aqui. Vamos pegar os fantoches para eles participarem da história com a gente? Vou colocar esse daqui aqui. Qual que você tem, Andréia? Tá mais um. Eu vou ficar com esse daqui, com um azulzinho. Tem um azul. O azul é o meu preferido. Você me empresta o livro, por favor? Presto. Essa história que eu vou contar para vocês é desse livro aqui, O Reino das Cores. Já falei um pouquinho para vocês dele. O Reino das Cores, que surgiu da minha prática em sala de aula, né? De uma aula minha das cores primárias e secundárias. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse livro. É legal também falar que quando você for fazer a contação de história, professores, é legal citar o nome do autor, tá? Então, mesmo que eu não conte a história na íntegra, eu vou colocar alguma coisa, mas tem a pessoa responsável pelo livro. Então, no caso, eu, Mayla. Então, vamos lá? Vamos lá. Vocês estão preparados? Mas eu quero propor que vocês façam um negócio comigo. Que antes de começar as minhas histórias, as crianças precisam saber que a história está começando. E aí a gente vai falar assim, não saia do lugar, que a história já vai começar. Combinado? Combinado. Então vamos lá. 1, 2, 3. Não saia do lugar, que a história já vai começar. Isso mesmo. Então, hoje eu tô aqui para contar para vocês a história do Reino das Cores. É esse livro aqui. O Reino das Cores é de autoria da Mayla Áquila. Era uma vez um reino mágico, um reino encantado, onde viviam 3 cores. Lá vivia o azul, o vermelho e o amarelo. Eles viviam em perfeita harmonia nesse reino. Cada um na sua, vários tons de azuis, vários tons de vermelhos, vários tons de amarelo. Até que um dia, o azul estava lá na beira do lago, se olhando lindamente. Ah, como eu sou lindo! Nossa! Ah, sou um gato! De repente, passou o amarelo. O amarelo passou e quis entender o que estava acontecendo. Ei, cara, quem que é lindo aí que você está falando? Ai, sou eu sou tão lindo. Ei, sai fora, essa cor sem graça. Eu sou o mais bonito, eu sou a cor do sol. Ah, você está muito enganado, a minha cor é linda. Não, a minha que é. Começaram a brigar. Eles começaram a discutir feio mesmo, brigando um com o outro. E no meio dessa discussão, passou o vermelho. O vermelho chegou e ouviu aquela briga. E queria saber o que estava acontecendo.
E aí, charás? O que tá acontecendo aí? O que rola? Eles foram falar que estavam brigando porque cada um dizia que a sua cor era mais bonita. Ah, estamos brigando porque é claro que a minha cor azul é a mais bonita de todas. Não, nada disso. Eu que sou amarelo sou o mais bonito. É, gente, a briga é por isso, então relaxa, mais bonito sou eu que sou o vermelho. E começaram a brigar os três. Gente, eles brigavam tanto, que eles começaram a gritar. E eles gritavam tanto que passou o rei do reino das cores, que só podia ser quem? O rei arco-íris. E o rei arco-íris parou bem na hora para explicar para eles que eles não precisavam brigar, que cada cor era importante para o mundo. O que seria do mundo se tudo fosse azul? Ia ser muito chato. O que seria do mundo se tudo fosse amarelo? Nossa, ia parecer todo mundo doente. E se parecesse tudo vermelho? Não dá. Então, ele explicou que cada um era importante do jeito que era. Eles não precisavam brigar por isso. Olha, a partir daí, eles entenderam que realmente eles eram importantes e eles não precisavam brigar por isso. E aí eles começaram a andar juntos e não teve mais briga. Mas você acha que a história parou por aí? Não parou não. Um certo dia, eles ficaram sabendo que uma nuvem muito grande, branca, estava passando e por onde ela passava, ela deixava tudo branco. Logo, o rei do reino das cores chamou todas as cores e ordenou que eles fossem para a entrada do reino. Eles tinham que ficar lá para proteger o reino, porque se aquela nuvem passasse por ali, ela ia deixar tudo branco. Isso não era possível. E assim eles foram. Todos os azuis, todos os tons de azul, azul claro, azul escuro, azul marinho, todos os tons de amarelo, todos os amarelos, todos os vermelhos. E eles foram lá para a entrada do portão. Enquanto eles estavam na entrada do portão, veio uma forte ventania. E a ventania fez com que eles se encostassem, olha só. O azul encostou no vermelho e surgiu o roxo. Olha só que legal. Do azul com o vermelho surgiu o roxo. Ai, que bacana. Mais uma cor bonita. Mas não parou por aí não. A ventania ainda estava muito forte. E o azul se encostou no amarelo. E surgiu o verde. Que cor linda! Mais uma cor para defender o reino. Mas não parou por aí não. A ventania ainda estava muito forte. Que cor que vocês acham que se juntou? Que cor que tá faltando, meninas? Laranja? O laranja? Não. E o que dá laranja? Vermelho e quem amarelo. Mais uma cor para defender o reino. Gente, olha quantas cores tinha agora. Agora tinha muito mais cores no reino. Olha só. Todos para defender o reino. E adivinhem só, quando aquela nuvem branca passou e viu aquele monte de cor na frente do portão, ela ficou com medo e deu no pé. Olha, aquela nuvenzinha branca ali não era páreo para eles não, viu? E aí, a partir desse dia, todos viveram felizes e coloridos para sempre, sem nenhum mal a caminho. Fim. Ai, ficou ótimo. Amei. Não só aqui o pessoal tá amando aqui, participando da história. Ai, que bacana, Início, você apresentou todas as cores. Nisso apresentei as cores primárias e as cores secundárias. E aí fica mais fácil da criança gravar, né, na mente dela quais são as primeiras cores, quais são as segundas cores, né? E por quê? Qual é a mistura que tem? Então fica mais fácil para eles.
E a contação de história, ela encanta crianças e adultos. Todas as pessoas que estão aqui no estúdio também ficaram encantadas e ficaram empolgadas e focadas na história, querendo saber o que ia acontecer. Parabéns, professora. Ai, obrigada. Quando a gente faz o que a gente ama, é tão mais fácil, né? É tão prazeroso. Isso que você falou de ver que as pessoas estavam assistindo, estavam curtindo, eu observo no rostinho das crianças também, quando eu estou fazendo a contação de história. E aí é legal ver o olhinho, chega a brilha, assim, sabe? De ver e fica empolgado de saber o que vai acontecer. Isso é muito gratificante, de verdade. Não tem dinheiro que pague. Isso é ótimo, né? A contação de história, ela encanta todo mundo, encantou a gente. E simples sair da cadeira, sentar no chão, já deixou um ambiente aqui, né, diferente. Então, não é aquela história, né? Não precisa, talvez, mudar de ambiente, você muda só a posição e já muda o clima da aula, o clima do momento que você esteja com os alunos, que esteja na escola, para promover isso. E olha quanta coisa a gente consegue trabalhar depois, né? Os elementos e aí. A gente usou um elemento que são os bonecos, né, que eu tenho aqui, que são os meus bonecos que me acompanham nessas contações de história do meu livro. Mas se você quiser contar a história e não tem um boneco, será que você então não vai poder contar porque não tem um boneco? Não, pode contar também. Então você pode trazer um TNT colorido, de repente, um TNT de cada cor e fazer o TNT. Ou você pode trazer lápis de cor. Lápis de cor é bem legal também, porque as crianças usam bastante lápis de cor. Ou mesmo com as tintas. Então, tudo é criatividade, né? Eu não preciso só de bonecos. Eu posso usar outros elementos para deixar minha história bem legal. Mayla, para aqueles professores que têm dificuldade, um pouco de vergonha para começar com a contação de história, seria um bom recurso começar gravando essa contação de história? É mais fácil, mais difícil? O que você aconselha? Então, quando você grava a contação de história, você tem a oportunidade de gravar. Se errou, você para, volta, faz de novo. Então, é um bom exercício, é legal de fazer. E aí vocês podem pensar também assim, mas eu não tenho uma boa memória, como que eu vou fazer, né? Eu não consigo decorar a história. Eu também não decoro as histórias, tá, gente? Quando eu conto as histórias no canal, eu tenho um teleprompter que ele fica na minha frente, e daí vai subindo a história para eu contar. E quando eu tô ao vivo, eu leio a história e aí eu pego as partes centrais. Por isso que eu falei para vocês que é importante você falar o nome do autor, mas você não precisa ler o livro na íntegra, né? Lembrar do livro. Então você pega quais são os pontos marcantes que tem na história para você poder fazer essa contação na hora, né? Durante o percurso. Bacana. Isso é muito bacana. Ou celular, né? Posso deixar o celular também ali aberto também e deixar os pontos da história marcados para poder fazer também. Pode, só que aí o celular, ele tira a atenção, né, da criança, porque a criança, como ela gosta muito de celular, a hora que você pega no celular, a criança já mudou o foco. Isso. Então, se você quiser fazer isso, você pode pegar uma folha e aí fazer anotações, né, de pontos centrais. Eu fiz isso quando eu fui fazer a contação de história do livro Menina Bonita do Laço de Fita. Eu amo esse livro. E eu não conseguia decorar a ordem dele, né? E aí eu coloquei por tópicos. Então, eu só bati o olho no tópico e eu já sabia o que vinha depois. Então, eu fiz a contação na íntegra, do jeito que era? Não, mas eu coloquei a ideia central? Coloquei. Então, isso que é importante, né? Então, de repente, eu não consigo anotar em nenhum lugar. Mas eu consigo lembrar que tem que falar isso, eu tenho que ter esse começo, no meio tem que ter isso e no final. Então, ok, já dá certo. Ai, que bacana, o pessoal tá adorando aqui suas dicas, Mayla. Né? Tá adorando a orientação, tá adorando as dicas, tá só elogios. Depois eu partilho com você o chat. Legal, gente. Obrigada, viu? Né? Fico muito feliz de poder compartilhar esse saber com vocês, que nós como professores, a gente vive compartilhando e trocando, né? Então, para mim é muito gratificante poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês. Eu tô amando estar aqui também. Para mim está sendo bem gratificante, eu estou muito feliz, assim, vocês não fazem ideia do quanto isso está sendo importante para mim, de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, de ter tido essa oportunidade. Então, assim, eu estou bem feliz mesmo. E obrigada pela colaboração aí de vocês, e eu espero que realmente tenha agregado no trabalho e na prática de vocês.
E a sua história é muito interessante porque você se reinventou a partir da pandemia. E isso mostra que os professores podem se reinventar a qualquer momento, né? Com certeza. Às vezes a gente, é o que eu falei, né? A gente não se sente capaz, né? A gente acha que não pode. A gente pensa que a gente é bem limitado e não vai dar, eu não consigo. E não, a gente pode sim, por que não? Né? Então, eu sou professora de arte, eu só dou desenho para pintar. Não, eu posso mais do que isso, eu posso muito mais. Mas eu sou professora ali da sala de leitura, eu fico só ali na sala de leitura. Então sai da sala de leitura, vai até os outros professores, vamos fazer um trabalho interdisciplinar, vamos movimentar essa escola, a gente pode sim. Às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho pra gente seguir, mas todo mundo pode, todo mundo é capaz. Isso é muito bacana deixar, né? Olha quanta coisa. Nossos professores de sala de leitura são bem ativos, a gente tem professores de todas as disciplinas, né, de sala de leitura, e olha só como eu posso trazer elementos da minha disciplina, química, física, quanta coisa eu não posso fazer com química numa contação de história, né? Brincar com os elementos ali da tabela periódica. Legal. Né, eu posso inventar coisas, né, inventar personagens, olha que bacana. O pessoal tá falando aqui que nunca mais vai esquecer as cores primárias e secundárias, imagina isso com uma tabela periódica, então como que eu posso, né, brincar com eles, isso é muito legal. Professora, você está perguntando meu e-mail de contato, pode mandar e-mail para mim, para o saladeleitura@educacau.sp.gov.br que a gente responde, ou então pedir para o coordenador, para o PCNP da sua diretoria de ensino entrar em contato com a gente, que a gente tem um grupo de PCNP de supervisores, mandar para a gente seus trabalhos, entrar em contato, mas por e-mail, pelos canais de secretaria, pode contar que a gente bate um papo, a gente conversa. E vem trazer para a gente a sua prática também, vem aqui partilhar, igual a Mayla, né, tá partilhando aqui com a gente. Meus agradecimentos para a P. Marisa de Mello, para a diretoria Leste 4, que está uma parceirona nossa, para a professora que está aqui contando história com a gente, que não vai ser só aqui, vai ser em mais lugares, né? Essa contação de história não acaba por aqui, não. Sabia? Não. Pois é, ela vai continuar num outro ambiente, né? Onde vai estar todo mundo convidado, só que eu não vou dar mais spoiler para vocês do que vai acontecer, né? Mas vem com a gente, partilha essa prática com a gente também. Eu agradeço a vocês, lembrando que na próxima semana, esse mês de junho, a gente está bem cheio de atividades. Eu vou trazer na próxima semana a diretoria de Suzano, né? Vou estar aqui com os PCNPs, com os professores da diretoria de Suzano também, aqui partilhando com a gente as práticas, fazendo esse momento de interação, né, conosco. Então estão todos convidados para participar com a gente. E nossos 2 encontros aí, para fechar o semestre, eu vou falando de pouquinho em pouquinho, mas a gente tem aí 2 escritores que também vão partilhar. Oi? Posso falar rapidinho do outro livro? Lógico que pode. Tem tempo tempo ainda? Tem tempo. Tem. Que vão estar aqui conosco. A Mayla, que também é nossa escritora, né? Aqui, ó, direto do forno. Só falar um pouquinho sobre o outro livro, que é esse daqui, que é A Menina que Sibilava. Sibilar e assobiar, né? Então, eu peguei essa história. É uma história baseada em fatos reais. É uma criança que ela não gostava muito de falar, não. Ela gostava mais de assobiar. Se você queria falar alguma coisa com ela, você podia chamar a atenção dela assobiando, que aí ela prestava atenção. E aí eu transformei essa menina em uma criança autista. E eu mostrei no livro que a criança, quando ela tem o autismo, que ela chega dentro da escola, ela tem que ser tratada como qualquer outra criança, porque ela pode fazer tudo o que qualquer outra criança pode fazer. Ela pode e ela faz. E aí no livro eu mostro isso. E esse livro, ele é contado em versos. E daí no final do livro, a personagem, né, que é a Sofia, ela passa na escola, alguma professora que não entende ela porque ela só quer assoviar e põe de castigo. Olha lá, o amigo dela é o vento, é o melhor amigo dela, é com quem ela conversa. E no final, a Sofia se casa. A Sofia se casa, ela tem filhos e aí ela conta a história para os filhos dela. Então é bem bacana. Também queria falar que quem ilustra os meus livros é o meu esposo, Diego. Ele que é o ilustrador dos livros. E eu já tenho um livro aí no forninho que está saindo também, o próximo livro, que é Eu Sou Diferente, daí. Espero depois poder compartilhar com vocês. E o canal, né? Quem puder e quiser se inscrever no canal,
conhecer um pouquinho do trabalho que eu contei para vocês lá, é o Blá 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 Arte, lá no YouTube. Vocês podem colocar lá, tem historinhas bem legais lá, historinhas bem bacanas, inclusive do Reino das Cores e da Menina que se bilava tem lá também. E aí eu quero deixar esse pedido aí para vocês, quem tiver afim, se inscreve lá no canal, tá bom? Eles vão se inscrever, te acompanhar. O e-mail para entrar em contato é saladeleleitura@educacau.sp.gov.br ou nos canais da secretaria, nos telefones da secretaria. Liga lá, bate um papo com a gente, traz os trabalhos. Eu tô vendo aqui a professora de Química da sala de leitura aí, falou até deu uma dica de um livro que traz os elementos, as aventuras vividas pelos elementos químicos. Olha que bacana. Vamos trocar essas dicas, vamos trazer esses movimentos para a sala de leitura, trocar essas dicas para poder ajudar nas aulas regulares. Isso aqui é bem legal. Então entre em contato com a gente, bate um papo lá. As formações serão às quartas-feiras, sempre às quartas-feiras, às 15 horas, das 15 às 16h30. Então teremos aí formação dia 8, a próxima formação com a diretoria de Suzano. E temos mais 2 formações aí pela frente, onde eu vou trazer 2 escritores para vocês, que eu acho que um deles ele fez parte da minha infância, da minha juventude. Da minha também. Da sua também? Da sua também? Também. Como professora, eu também trabalhei com ele do 6º ao 1º ano do ensino médio. Então, acho que vocês vão amar esse último episódio, que vai ser do mês de junho, que desse escritor aí que está com a gente aí desde sempre. Vai ser um presente da sala de leitura para vocês. E até a próxima. Agradeço mais uma vez todo mundo que está aqui. A Karina que está se preparando, que a próxima vez ela senta aqui junto com a gente também, né? Ela fez um sim, gente, vocês não estão vendo, mas ela balançou a cabeça, sinalizou, deu um sim lindo, assim, sorrindo. Tá super feliz. Né? Obrigada, Andréia, pela parceria. E eu que agradeço a parceria com a equipe curricular dos anos iniciais. Vamos nos despedir igual a gente se despede no canal? Vamos! A gente fala tchau, tchau e até as próximas historinhas. Então aqui você vai falar como? Tchau, tchau e... Até a próxima live. Até a próxima live. Então vamos? Vamos! Então vamos lá. Tchau, gente! Até a próxima live. Beijão para todos vocês.